Deus, Reis dos Reis, princípio da paz, às 3 da manhã. Senhor, aqui está sua serva que vai trazer sua santíssima palavra, Pai. Se eu venha usar ela como um canal de bênção, Pai, diminua ela e cresça santíssimamente, Pai. Se eu venha perdoar pelos pecados dela, perdoar por alguma coisa que aborrece a Ti e seu Santo Espírito, Pai. Se eu venha usar, faça a sua vontade e o seu querer, Pai. Em nome do Senhor Jesus e as palmas do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Livro de Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. Aleluia, glórias ao teu nome. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? A armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Deus. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os ossos longos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Santa palavra do Senhor Jesus, irmãos. Aleluia. Nós bem sabemos, irmãos, que nós estamos numa guerra espiritual, onde as armas e os ataques não são vistos a olho nu, onde os inimigos também não mostram a sua face, mas estão sempre ali apostos. Queira nós ou não, acreditemos muitas pessoas ou não, isso é real, irmãos. Alguns acham que é exagero falar sobre isso, alguns não acreditam, mas nós sabemos que nós temos o inimigo das nossas almas, irmãos. Aquele que vive para nos tirar do foco da salvação. E essa guerra espiritual, irmãos, ela não é só para o pastor da igreja ou para alguém que tem algum cargo, alguma posição na igreja. Essa guerra é para todos. Todos que levantaram suas mãos e aceitaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. A partir do momento que, esses dias eu estava conversando com meu esposo, que eu acho que a maior mentira que o diabo planta no coração das pessoas é que ele não existe. E assim as pessoas acham que tudo é natural e normal. Mas nós sabemos o Deus a quem nós temos crido. E nós conhecemos a palavra do Senhor Jesus. E ela que norteia as nossas vidas e o nosso coração. E o apóstolo Paulo, ele iniciou esse texto dizendo: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eu acredito, irmãos, que nós estamos na presença do Senhor e nós conhecemos o Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo aqui, falando à igreja, ele começou o texto com um termo de conclusão. Ele disse: no demais, irmãos. Ou seja, em resumo, finalizando, concluindo, após ele ter apresentado aqui alguns deveres dos cristãos, ele continua o texto dizendo: no demais, irmãos meus, fortalecemos no Senhor e na força
do seu poder. Aleluia. E aí, irmãos, a pergunta que nós temos que fazer a nós mesmos é: quem tem sido a nossa força? O que é que tem sido a nossa força? Eu não sei para vocês, irmãos, mas para mim esse ano foi um ano realmente muito difícil. Muito, muito difícil. E como eu sempre costumo dizer, ai de mim se não fosse o Senhor Jesus. Verdade, Deus. Acredito que todos nós. Verdade, Jesus. Mas embora tenha sido um ano difícil, irmãos, o tempo todo o Senhor Jesus esteve comigo. Glória a Deus. Em nenhum momento eu me senti sozinha, irmãos. Em nenhum momento, em nenhuma situação, em nenhum momento. Porque o Senhor Jesus, Ele sempre está comigo, com você. Aleluia. Em todo o tempo, irmãos. Glória a Deus. No dia em que aconteceu uma situação em que eu temi, imediatamente o Espírito Santo falou no meu coração: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do Oh, céu. glória. E aí eu pensei: por que eu vou temer se o Senhor Jesus está comigo? Aleluia. E em cada reação humana que nasceu no meu coração, irmãos, eu vi o poder do Senhor Jesus, que sustentou a minha vida o tempo todo. Nós estamos terminando um ano, irmãos. Nós estamos aqui porque o Senhor Jesus sustentou a minha e a você. Glória a Deus. Essa é a razão, esse é o motivo. E o apóstolo Paulo está dizendo: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, irmãos. Nós temos que saber que a nossa força vem do Senhor Jesus. Nada é na força do nosso braço. Nós ouvimos aqui o testemunho da irmã Reinalda. Nada é mérito nosso, irmãos. Tudo é Deus. Tudo que nós temos, tudo que nós recebemos, tudo que nós fazemos é porque o Senhor Jesus nos capacita a fazer. E Ele é fiel, irmãos. Ele é fiel. E Ele continua dizendo: revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. As situações da vida vão vir, porque o Senhor disse que nesse mundo nós teríamos aflições. As ciladas do inimigo vão acontecer, porque o Senhor Jesus deixou registrado aqui e usou o apóstolo Paulo para dizer, para que nós estejamos cientes disso, irmãos. As ciladas vão ser preparadas e por isso nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus. Amém. Ou seja, nos revestir por completo. Amém. E ele completa dizendo assim no versículo 12: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Glória a Deus. Essa armadura, irmão, não é uma roupa de soldado que a gente coloca quando a gente levanta e tira no final do dia. Essa armadura, irmão, são princípios espirituais que nós, irmãos, temos que estar em nós. Esses princípios, eles devem estar na minha e na sua vida, irmãos. Para que a gente dê conta de lutar contra os principados e as potestades deste século, irmãos. Para que a gente possa resistir ao dia mau e no final de tudo ainda permanecer firme. Aleluia. É isso que o Senhor Jesus está dizendo aqui, irmãos. E Ele continua no versículo 14 dizendo: estáis, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. A NVI, irmãos, ela diz assim na sua tradução: assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso,
fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Aleluia. O símbolo de uma armadura, irmãos, aqui para representar essa proteção de Deus, ela foi inspirada no equipamento mesmo que os soldados usavam naquela época. E o cinto, ele era uma peça muito importante, fundamental, irmãos, daquela armadura, daquele equipamento, digamos assim. Porque no cinto era pendurada a bainha da espada e outros objetos que fossem úteis para o soldado. Então não é à toa que o Senhor ele apresenta aqui, irmãos, a importância do cinto como o item essencial da armadura. E quando ele diz assim, irmãos, cingir os lombos com a verdade, ali no versículo 14, cingir, irmãos, significa fazer parte de algo ou permanecer no seu interior. E quando a gente medita na palavra de Deus, irmãos, a gente entende por que o Senhor diz: e nela medita dia e noite. Porque quando a gente lê, os detalhes passam desapercebidos, mas quando a gente medita na palavra, o Senhor se revela. Amém. E aí a gente entende a importância dos detalhes e de conhecer a palavra do Senhor Jesus, irmãos. O que o Senhor está falando ali no cingir, irmãos, é que a verdade deve estar em nós, irmãos. A verdade, cingindo os vossos lombos com a verdade. Essa verdade, irmãos, ela precisa estar em mim e em você. E elas têm que fazer parte de nós. E aqui, ou seja, irmãos, na verdade que se apoiam todos os outros instrumentos ali naquela armadura. A verdade é o sustento, digamos assim, Glória a Deus. de tudo. E o cinto, ele impedia que a túnica do soldado ficasse solta e atrapalhasse seus movimentos. Então, o cinto dava a postura e o encaixe das demais coisas da armadura, digamos assim, irmãos. E aí o Senhor Jesus diz lá em João capítulo 14, versículo 6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia. A verdade, irmãos, é o item mais importante das nossas vidas, é o Senhor Jesus. Ele é a verdade. E o Senhor Jesus, irmãos, isso tem que fazer parte das nossas vidas, irmãos. Não pode ser algo como as pessoas chamam de religião, não, irmãos. Servir ao Senhor Jesus é muito mais que uma religião, irmãos. Aleluia. Servir o Senhor Jesus é ter aquele que é a verdade dentro de nós, é carregar essa verdade, irmãos. Aleluia. E é isso que nós temos que cingir, é isso que o Senhor está falando, cingir os vossos lombos com a verdade. Isso, irmãos, tem que estar em mim, tem que estar em você. Isso é a peça fundamental, é o mais importante, irmãos, para mim e para a sua vida. E é o sustento de tudo. Esse é o primeiro item da armadura do cristão, irmãos. Amém. Se cingir com a verdade. Aleluia. Sem a verdade do Senhor Jesus, não há encaixe, não há sustento, irmãos, para os demais itens dessa armadura. E vestida a couraça da justiça. A couraça, irmãos, é o que defendia o tronco do soldado, onde protegia os órgãos vitais. E aí eu me lembrei daquela passagem que o Senhor fala lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 23. De tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele provém as saídas da vida. É isso, irmãos. Guarda o teu coração, irmãos. A tua palavra escondi no meu coração para não pecar contra ti. É isso que o Senhor está falando, irmãos. É isso que nos protege, irmãos. É isso que vai guardar aquilo que é vital. O meu e o seu coração é a palavra do Senhor, que eu vou guardar lá no meu coração. E isso me traz proteção. É isso, irmãos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vestindo a couraça da justiça.
Não é a nossa justiça, irmãos, é a justiça de Deus. E saiba que qualquer situação que eu e você colocamos diante do Senhor Jesus, Ele fará justiça, e a justiça dele é perfeita. Não é justiça humana, irmãos. A justiça humana tem falhas. Se você pegar a lei, né, muitas vezes tem uma brecha. Isso é justiça humana, mas a justiça de Deus não, irmãos. Essa é perfeita, irmãos. Essa não falha. Essa você pode confiar, porque essa é garantida, irmãos. Aleluia. A justiça do Senhor, aleluia. A nossa couraça, a nossa proteção, irmãos. E calçar os pés na preparação do Evangelho da paz. As sandálias, irmãos, é algo que tinha que ser confortável para o soldado. Aquilo tinha que ser um calçado, tinha que ser ali confiável, porque ele tinha que ser algo que desse a ele confiança para desempenhar bem ali as suas funções. E o que traz confiança, irmãos, e conforto na caminhada de um cristão, irmãos, é o Evangelho do Senhor Jesus. Glória a Deus. A minha e a sua caminhada, ela tem que estar firmada no Evangelho de Cristo, irmãos. É isso que garante que o meu pé não vai vacilar e eu não vou cair, irmãos. Aleluia. É isso que garante, irmãos. É o Evangelho do Senhor Jesus, é a palavra de Deus, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo, ele defendia, irmãos, de forma ativa o soldado, conforme fosse necessário, para proteger aquilo que em algum momento ficasse desprotegido, digamos assim. Então ele podia reforçar a proteção da cabeça, do tronco, seja lá o que fosse naquele momento. E os dardos inflamados, irmãos, é aquele como se fossem flechas de fogo que vinham na direção no momento da guerra, no momento da luta, ou aquelas pedras de fogo. Quem já assistiu aqueles filmes consegue mensurar, né, visualizar melhor a imagem disso. E o que o Senhor está falando aqui, irmãos, é que